Olá a todos! Na aula de hoje nós vamos falar da concentração das soluções, mas primeiramente eu quero apresentar para você um convidado muito especial, que é o professor João Barbosa do canal Química Online, que hoje está me dando a honra, de participar aqui dessa videoaula. Então, desde já, meu muito obrigado ao professor João, fique muito à vontade e seja muito bem-vindo ao canal Curso BM. Olá a todos do canal Curso BM, eu sou o professor João Barbosa do canal Química Online e hoje eu vou fazer uma participação aqui para nós iniciarmos o estudo das concentrações das soluções. Desde já, professora Dayana, muito obrigado pelo convite. Obrigada, João. Então vamos lá ensinar aqui para essa galera do pré-ENEM, do pré-vestibular, a respeito da concentração das soluções, tá bom? Então, daqui a pouco o professor João já volta aqui para conversar com a gente, porque primeiramente a gente precisa entender alguns conceitos aqui de concentração. Então, para exemplificar para você a concentração das soluções, eu trouxe aqui 2 copos de café. Esses 2 copos de café, quando você visualiza, você logo percebe que esse café aqui está forte, esse café aqui está fraco. Até mesmo pelo paladar, você vai perceber que esse café aqui está bastante forte, enquanto que esse café aqui está bem fraquinho, tá? Então essa é uma forma de você se referir, popularmente falando, a respeito da concentração de uma solução. Esse café aqui ele está forte é porque ele está bastante concentrado, enquanto que esse café aqui ele está fraco é porque ele está pouco concentrado. Nas soluções que estão bastante concentradas, isso significa que tem bastante soluto em meio a essa solução. E nas soluções que estão pouco concentradas, isso significa que tem pouco soluto em meio à solução. A mesma coisa pode acontecer também com o suco. Se você faz um suco que você utiliza bastante fruta em meio a pouca água, ele vai ficar bastante concentrado. Enquanto que se você utiliza pouca fruta em meio a muita água, ele vai ficar pouco concentrado, tá? Então, popularmente, no nosso dia a dia, as concentrações das soluções estão muito presentes. E você sabe que tudo aquilo que está no nosso cotidiano cai muito em provas de ENEM e vestibulares, tá bom? Então, olha só, a concentração é a relação entre a quantidade de soluto presente em meio à solução ou presente em meio ao solvente, tá bom? E existem várias formas de se definir a concentração. São elas a concentração comum, o título, a molaridade, a molalidade, a fração molar e a parte por milhões. Na aula de hoje nós vamos falar da concentração comum e eu convido o professor João aqui para esclarecer para essa galera aí do pré-ENEM, do pré-vestibular, em relação à concentração comum. Certo, Dayana, então vamos lá. Antes da gente começar a falar sobre a concentração comum, vamos primeiro relembrar aqui alguns conceitos importantes acerca dos índices. Para falar dos índices, a gente precisa relembrar o que é uma solução. Uma solução é uma mistura homogênea, ou seja, uma mistura que tem uma única fase, um único aspecto visual, certo? Mistura homogênea. Se é uma mistura, nós temos no mínimo 2 componentes. E é importante que você saiba que o soluto é aquele componente que estará em menor quantidade, é aquele componente que estará dissolvido, e existe um índice que representa esse soluto. No caso, é o índice 1. Então aqui nós temos o M1. Esse M1 faz referência ao soluto, a espécie que está em menor quantidade na mistura, enquanto que o solvente, que é aquele que está em maior quantidade na mistura, é aquele que promove a dissolução, ele vai ter o índice 2. Então aqui nós temos o M2 como exemplo. M2 seria a massa do solvente, o M1 a massa do soluto. E quando não tem nenhum índice? Quando nós temos apenas o V aqui, por exemplo, que é o volume. Esse volume é de quem? É o volume do soluto ou o volume do solvente? Quando não tem nenhum índice, é importante que você saiba que a gente está se referindo ao volume da solução. E quando a gente fala de volume da solução, a gente está falando do volume do todo, volume do conjunto, ok? Agora nós conseguiremos compreender que a concentração comum, que é representado pela letra C maiúscula, a concentração comum é a relação entre a massa do soluto e o volume da solução. Então perceba que para nós calcularmos a concentração comum, nós precisamos da massa do soluto, que é o M1, dividido pelo volume da solução, que é a letra V sem nenhum índice. Lembra que quando não tem nenhum índice 1, nem o índice 2, nós estamos falando do volume da solução, do volume do conjunto, que é soluto mais solvente.
E qual é a unidade de concentração comum? Bem, se a gente prestar atenção aqui, esse M1, que é a massa do soluto, essa massa é dada em gramas e o volume da solução é dado em litros, tá? E com isso, a concentração comum vai ter como unidade gramas por litro. Então vamos a um exemplo aqui para nós entendermos melhor a concentração comum. Vamos começar aqui pelo suco que nós tomamos em casa, aquele suco de pacote. Eu pergunto para você aqui, qual é a concentração comum deste suco? Se nós formos fazer aí um suco usando todo esse pacote, usando todo esse conteúdo, qual vai ser a concentração comum dessa solução? Se nós prestarmos atenção aqui no pacote, está dizendo que a massa do soluto, a massa do suco, é 35 gramas. Então tem 35 gramas de suco. Essa vai ser a massa do soluto, vai ser o nosso M1 aqui na fórmula da concentração comum. E quanto é o volume da solução? O volume da solução é o volume do conjunto. Após dissolver esses 35 gramas em água, nós vamos ter um volume total de 1 litro. Está dizendo aqui que faz até 1 litro com esses 35 gramas. A concentração comum, então, vai ser a massa do soluto, que é 35, dividido pelo volume da solução, que é 1, já que nós usamos aqui na fórmula o volume em litros. Então, vai ficar 35 dividido por 1, que dá 35 gramas por litro. Essa é a concentração comum dessa solução, utilizando aí o suco de pacote. Vamos a um segundo exemplo aqui, que é uma questão que aborda esse tema nos refrigerantes agora. Vamos ver aqui. Essa questão traz uma tabela em que nós temos aqui os dados da lata do refrigerante comum, que tem massa 331,2 gramas, enquanto que a lata deste mesmo refrigerante, só que na versão Diet, vai apresentar uma massa de 316,2 gramas. Aí a questão fala assim, por esses dados, pode-se concluir que a concentração em grama por litro, se a questão está falando aqui de concentração em grama por litro, já faça a associação direta. Isso aqui é concentração o quê? Comum. Concentração comum é que sempre trabalhamos em grama por litro. Então, voltando, por esses dados, pode-se concluir que a concentração em grama por litro de açúcar no refrigerante comum é de aproximadamente. Então, para a gente calcular a concentração comum dessa solução aqui, que é o refrigerante, nós precisamos da massa do soluto e do volume da solução. O volume da solução é dado aí na questão, que vale 300 ml. Esse é o volume da lata do refrigerante, 300 ml. Agora, quanto é que é a massa do soluto? Quanto é que é a massa do açúcar? Isso a questão não deu diretamente para a gente. Mas perceba que aqui nós temos o refrigerante comum, que é o refrigerante com açúcar, e nós temos o refrigerante Diet, que é o refrigerante sem açúcar. Então, para eu encontrar a massa do açúcar, basta eu subtrair, eu vou pegar a massa do refrigerante comum, menos a massa do refrigerante Diet, fazendo essa diferença, que vai ser 331,2 menos 316,2, essa diferença vai dar 15 gramas. Essa diferença é a quantidade em massa de açúcar presente no refrigerante comum. Agora que nós temos a massa do soluto, que é a massa do açúcar, nós podemos encontrar a concentração comum dessa solução, agora que nós já temos todas as informações necessárias. Então, a concentração comum é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Nós encontramos que a massa do soluto é 15 gramas, que é a massa do açúcar, e o volume da solução é 300 ml. Só que lembre que nós temos sempre que usar o volume em litros para fazer o cálculo da concentração comum. Então, como é que a gente converte de ml para litro? 300 ml, para converter para litro, você vai dividir por 1000. Dividindo por 1000, vai dar um valor de 0,3 litros. Então, substituindo aqui na fórmula, 15 dividido por 0,3 vai dar 50 gramas por litro. Essa vai ser a concentração comum do refrigerante com açúcar. A alternativa correta é a letra E. É com você, Dayana. Então, gente, como o João acabou de explicar, a concentração é a quantidade em gramas de um soluto presente em 1 litro de solução. Então, olha só, ao preparar uma solução com uma concentração definida, por exemplo, você precisa preparar uma solução que contenha 20 gramas de sal em 1 litro de água. O que você vai fazer? Você acha que vai dar certo você pegar 1 litro de água e adicionar 20 gramas de sal?
Não, não vai dar certo. Por quê? Porque o sal, o soluto, também tem volume. Ele também vai acrescentar volume naquela solução. Então, se você pega 1 litro de água e adiciona o soluto, o volume vai ultrapassar esse 1 litro. E aí, a solução total vai ter mais do que 1 litro. E aí, vai formar aí um resultado incorreto na sua solução. O que você precisa fazer? Nos laboratórios existem o chamado balão volumétrico e ele possui um volume definido. Então, se eu quero preparar 1 litro de solução, eu vou utilizar um balão volumétrico de 1 litro, ok? O que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou adicionar dentro desse balão o soluto, ou seja, eu vou pesar 20 gramas de sal e vou adicionar primeiramente o sal nesse balão volumétrico. Após adicionar todo o soluto dentro do balão volumétrico, aí sim você vai adicionar a água. Então, de pouco em pouco, você vai adicionar água dentro do balão volumétrico até alcançar o traço de referência do balão volumétrico que indica com que aquela solução possui 1 litro. Assim, nós vamos ter 20 gramas de soluto presente em 1 litro de solução, ou seja, a concentração vai ser 20 gramas por litro, tá bom? Alguns conceitos na química são muito semelhantes e um deles é a concentração comum e a densidade. Então agora o professor João vai explicar aqui em relação a essa diferença de densidade para concentração comum. Certo, Dayana. Vamos lá então estabelecer a diferença entre concentração comum e densidade. Se a gente for olhar para a fórmula, por que a gente está colocando aqui a diferença entre concentração comum e densidade? Porque se a gente fosse ater à questão da fórmula, perceba que a fórmula é muito parecida. Concentração comum é igual à massa do soluto, que é o M1, dividido por V, que é o volume da solução. Enquanto que a densidade é M sobre V também. Então a fórmula é parecida. Só que a massa na fórmula da densidade não é a massa do soluto, é a massa da solução. Essa que é a diferença entre concentração comum e densidade do ponto de vista da fórmula, tá? Do ponto de vista da fórmula, concentração comum é a massa do soluto e a densidade é a massa da solução. E também outra diferença é a unidade. Enquanto que na concentração comum a unidade é grama por litro, na densidade a unidade é grama por ml ou grama por centímetro cúbico, que são as unidades mais comuns de densidade, ok? E a diferença prática entre as duas é que a concentração comum relaciona aí quantidade de soluto em cada volume de solução, enquanto que a densidade tem relação com a massa específica do material. Perceba, por exemplo, quando a gente compara algodão e chumbo, perceba que 1 kg de algodão precisa de uma grande quantidade de algodão para dar 1 kg, porque o algodão é leve. Se ele é leve, significa que ele tem uma baixa massa específica, ou seja, ele tem uma baixa densidade, certo? Materiais que têm pouca densidade são mais leves, têm uma massa específica menor, enquanto que o chumbo ele é mais pesado, ele tem uma densidade maior, precisa de uma pequena quantidade de chumbo para chegar a 1 kg. Enquanto que precisa de uma grande quantidade de algodão para chegar a 1 kg. Então, o que explica essa diferença aqui é justamente a densidade. E eu vou explicar aqui rapidamente para você um exemplo em que nós vamos calcular a concentração comum e densidade de uma mesma solução, para você ver a diferença no cálculo. Então, nessa solução aqui, nós temos 100 ml de volume, 100 ml de volume nessa solução. Está presente aqui 10 gramas de sal, que é a massa do soluto, e vamos calcular a concentração comum e a densidade para essa solução aqui. A concentração comum fica a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Massa do soluto é 10 gramas, volume da solução é 100 ml, dividindo por 1000 dá 0,1 litros. Então 10 dividido por 0,1 vai dar 100 gramas por litro. Essa é a concentração comum dessa solução. Lembre-se que o volume é sempre em litros. Enquanto que qual vai ser a densidade dessa solução? A densidade vai ser a massa da solução dividido pelo volume da solução. O que é a massa da solução? É o somatório da massa do soluto mais solvente. Isso é a massa da solução. Quanto é a massa do soluto? É 10. Massa do solvente é a massa de água. Como tem 100 ml de água, esse 100 ml equivale a 100 gramas de água. Então a massa da solução vai ser 10 mais 100, que vai dar 110 gramas
dividindo isso aí por 100 ml de solução. 110 dividido por 100 vai dar 1,1 grama por ml, ou a gente pode dizer que é 1,1 grama por centímetro cúbico, que é a mesma coisa, tá bom? E com isso eu encerro por aqui a minha participação. Agradeço mais uma vez, Daiana, pelo convite. Aguardo você lá no canal Química Online. Então, gente, essa foi a nossa aula. Mais uma vez, muito obrigada ao professor João do canal Química Online. Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal Química Online do professor João Barbosa para você se inscrever e assistir lá excelentes aulas de químicas, tá bom? Se você gostou dessa aula, não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal.